Pai, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para o estudo de suas leis. Invoco, Senhor, por misericórdia, todos nós que aqui estamos, os irmãos que não puderam chegar, todas as atividades que ocorrerão na casa, a palestra, o passo, o atendimento fraterno, que todos, Senhor, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos pelo seu amor e que possamos manter a paz, a harmonia e a tranquilidade. Graças a Deus. Nós paramos aqui, né, no Livro dos Médiuns, demos um pulinho no Livro dos Médiuns, paramos um pouquinho no Livro dos Espíritos, demos um pulinho no Livro dos Médiuns, no capítulo 1 ainda, a Espíritos, né, porque nós vimos no Livro dos Espíritos as questões referentes aos Espíritos, e agora, para complementar, nós estamos no Livro dos Médiuns. Na semana passada, basicamente, nós falamos bastante a respeito da localização das almas, né? Que por muito tempo acreditou-se naquele céu, no inferno, né? O céu lá em cima, o inferno lá embaixo, ou seja, um céu e inferno com contornos, vamos dizer assim, geográficos, né? Determinados, localizados, e a gente já viu que não é bem assim, né? Quando a gente pensa lá em cima, a gente sabe que o universo é muito maior do que a gente imagina. Embaixo, quando a gente fala da Terra, a geologia já nos mostrou qual é a formação da Terra. Então, chegamos a essa conclusão de que esse estado que nós acostumamos a chamar, né, de céu e de inferno, na realidade não é um lugar delimitado, mas sim uma condição interior de cada um, né? Aí nós paramos. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir adiante. Temos alguma dúvida? Podemos ir? Vamos lá. Haverá nisso, ou seja, nessa ideia que a gente resumiu muito rapidamente, né, que na aula passada que a gente conversou bastante, haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Então, gente, essa ideia, né, de que temos um céu e um inferno que não seja circunscrito, que não tenha lá um endereço, vamos dizer assim, fixo, né, em nada nos faz, através da razão, achar que essa ideia está errada. Muito pelo contrário, né? A própria razão nos leva a acreditar nisso. E como falamos, né, na semana passada também, inclusive a Igreja Católica hoje, ela já, né, em seus postulados, João Paulo II e confirmado agora pelo Papa Francisco, já falam que o céu e o inferno é um estado de consciência, né? Então, tem que nos confirmar isso aí também. Nós já sabíamos pela revelação dos Espíritos, né? Mas então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem? Essa é uma questão interessante, né? Porque a gente não acredita que o bonzinho vai para o céu, o malvado vai para o inferno. Seria uma recompensa ou uma corrigenda dos nossos erros. Se a gente chega e fala assim, não é nada disso, não é o céu, não é o inferno igual você pensa, as pessoas podem pensar assim, né? Então, poxa, que pena e recompensa futura é essas? E aonde elas se efetivam? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Ou seja, as pessoas, por muito tempo agora, graças a Deus, né, estamos mudando, sempre materializaram muitas coisas e buscaram levar ao pé da letra. Algumas pessoas defendem o inferno, desde que a gente
se ouve falar muito, que é aquele lugar de fogo, de ranger, de choro, ranger de dente, porque Jesus disse isso. Aí fica a critério da interpretação da pessoa. O que Jesus disse, vamos pegar as coisas que ele falou, referentes ao que nós chamamos de inferno. Primeiro ele falou que seria como o Sheol. As almas seriam jogadas ao Sheol. O que é Sheol? Alguém sabe? Eu também não sabia. Então, mas agora eu sei. Sheol era o lugar nos arredores de Jerusalém, aonde todo o lixo, todo o monturo era jogado e queimado. Daí que vem a ideia de fogo, né? Mas, na realidade, o que Jesus estava falando na linguagem figurada e forte dele? Que os nossos erros cometidos são impurezas, é sujeira, é lixo. E como lixo vai ser direcionado ao local próprio do lixo. Então, Paulo, já que o que está errado, o que é lixo, vai ser direcionado ao local do lixo, esse lugar chama inferno. Então as pessoas vão para o inferno. Podemos dar esse nome? Podemos. Se a gente gosta, já acostumou, pode. Mas lembremos também o que Jesus fala, né? O pecado, a paga do pecado é a morte. Ele fala isso também. Agora veja a diferença. A paga do pecado, não a paga do pecador. Pecador é quem comete o equívoco. Jesus não fala que quem comete o equívoco será condenado. Ele diz que o equívoco, sim, será condenado e mais, acabará um dia. Não é o que a gente acredita no nosso processo evolutivo? E ele determina também que há um lugar de prantos e ranger de dentes. Ou seja, um local onde as pessoas experimentam agonia, sofrimentos. Né? Mas também temos que ter uma outra coisa em mente. Por exemplo, a cadeia sempre existirá. Quer dizer que existirá sempre alguém para ser preso lá? Não necessariamente. Haverá um lugar para prender quem cometer erro, mas não quer dizer que sempre essas pessoas que forem presas ficarão lá indeterminadamente. Essas são as palavras de Jesus. Na linguagem forte e figurativa. Onde ele fala de Sheol, onde ele fala de choro e de ranger de dentes. Então, gente, temos que entender melhor essa questão. Quem de nós aqui, que é pai, que é mãe, quando o filho faz aquelas estripulias, das boas, não é aquelas bobinhas do dia a dia não, daquelas arrumadas mesmo, a gente condena eles pro resto da vida? Ninguém consegue fazer isso. Imagina Deus. Uma falta passageira, uma condenação eterna, Eterna. Não tem coerência. Né? E Jesus já nos alertou para isso, numa frase que eu acho interessantíssima. Vós, sendo pecadores e adúlteros, sabem dar boas coisas aos seus filhos? O que diremos então do Pai Celestial? A justiça existirá sempre, não a condenação eterna. Em momento algum na doutrina cristã admitiu-se uma condenação eterna. Não. Por isso, né, que às vezes as pessoas acham que essa ideia que nós estamos passando aqui, que os espíritos estão passando, é claro, né, a gente só está repetindo, acham que de alguma forma estraga esse entendimento. Pelo contrário,
reforça. E por que a gente se preocupa tanto com penas e recompensas além da vida? Falaram uma vez uma coisa para mim, eu levei um susto danado, mas depois eu pensando, eu acho que isso está tão certo assim. Por quê, gente? É o nosso sentimento, gente, às vezes, a maioria, de vingança, de demonia. A gente vê a pessoa fazendo errado, levando a vida dela, a gente ela vai ver como vai lá pro umbral, vai queimar. Olha só, gente. Deixa ele não sabe o que está esperando. Nós queremos condenar os outros. Nós temos isso, e para nós não, né? Eu vou para os píncaros iluminados, né? Para as alturas maravilhosas. E com isso, gente, nós vamos brincando de julgar e de medir as pessoas. Isso não existe. Isso não depende de nós. Eu digo mais, talvez um pensamento desse que passa pela nossa cabeça vai ser mais cobrado de nós que nos dizemos cristãos, que estamos estudando a doutrina do Cristo, que estamos recebendo as luzes dos Espíritos a nos esclarecer, do que uma pessoa totalmente ignorante nas leis divinas que de repente tira a vida de um irmão. Porque o que vale é a intenção e o conhecimento. Como que nós podemos ser cobrados por uma coisa que nós não sabemos? A gente faz isso com os nossos filhos? A gente cobra para o nosso filho de 7 anos lá, que ele saiba lá, trigonometria astronômica, será que isso existe isso? Cobramos isso? Não. Mas cobramos a alfabetização, o ABCD a gente cobra. Deus seria diferente? Responde. Claro que não. Então, gente, vamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa mania de compensar as nossas frustrações e entender que penas e recompensas, né, elas vêm de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com as nossas intenções, com os nossos atos. Um dos amigos da oficina dos sentimentos, a Letícia, né, que é psicóloga, e ela nos ajuda na oficina dos sentimentos, um dia ela trouxe uma frase para a gente, que faz a oficina dos sentimentos, vocês vai lembrar ainda. Eu nunca mais esqueci, que eu achei extremamente forte. Quando ela diz que se ficasse evidente para os outros quais as intenções que movem os nossos atos, muitos ficariam envergonhados das suas melhores obras. Isso nunca mais me sai da cabeça. A espiritualidade não tem como esconder, né? Não Só tem encarnado. como esconder. Então, olha que ele é bonzinho, ajuda o pobre, não briga com ninguém, não sei o quê. Qual a intenção por trás disso? O que eu estou querendo de retribuição por trás disso? Qual o conhecimento? Bônus hora, né? Se for isso, ainda está bom, né? Ainda está bom. Não, claro que não. Então, é a intenção por trás dos atos que determina se vamos ter penas ou se vamos ter recompensas. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? E algumas pessoas acham, né, que a incredulidade com relação a penas e recompensas provam geralmente que serem uma e outras apresentadas em condições inadmissíveis. A gente não aceita isso. Já pesa mais, é errado. Se eu quiser, eu sei o peso que vai ter. Sim. Tem gente
Você pode até não querer, mas se você assume um risco. Então, o mesmo ato, ele tem pesos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Imagine agora, né? Aqui entre a gente aqui, alguém passa aqui no meio aqui, nós, da nossa aula aqui nu. Qual o sentimento que a gente vai ter nessa aula? Oi? Desrespeitado. Essa pessoa é extremamente, seria condenável o ato dela, certo? E se essa pessoa fosse um índio que acabou de chegar aqui? Um índio passando. Tá vendo? O mesmo ato que é estar nu aqui, ele tem pesos diferentes. E até mesmo as sensações que ele desperta é diferente em função do que o move. Então, a lei de Deus é bem assim. Não é o ato em si, mas é tudo que envolve o ato. Tudo que envolve a intenção, né? O conhecimento da pessoa. Isso tudo é o que vai nos direcionar para um lado ou para o outro da balança. Não o ato em si. Agora, Paulo, ensinamentos equivocados também levam a pessoas a determinadas práticas que, dentro da ignorância espiritual dela, ela acha que está errado, que está certo, né? Você vê o terrorista, ele acha que se explodindo, ele tem 70 virgens esperando por ele e toda uma recompensa, não é? Sim. Em Marrocos, uma mulher, quando tem gêmeos e tem 2 meninos, quando ela morre, ela diz que tem um palácio esperando que ela tenha 2 filhos homens. Quer dizer, tudo isso aqui é um ensinamento equivocado, que ignorância da pessoa, aí ela acredita naquilo, né? E gente, esses exemplos que a senhora deu e todos os outros, nós vemos que tudo é levado pelo nosso materialismo. Porque olha só, a pessoa que se explode pelo Deus que ele acredita, um Deus imaterial, um Deus supremo, né? E que no ser imaterial vive num reino celestial. Mas ele faz isso por quê? Porque vai ter 40 virgens, vai ter comida, vai ter não sei o quê. Ou seja, tudo que ele não precisa mais, o espírito não precisa dessas coisas. A mulher vai ter gente, vai ganhar um palácio, né? Uma mansão, um criado, se bobear, então tudo materialismo. Agora, se ela tem menina, acabou o palácio, vai morar no barraco, né? Só com menina. Então, gente, nós vemos ainda o materialismo regendo os nossos atos até após a vida. Nós não conversamos bastante semana passada a respeito até de espíritos que às vezes são manipulados em função disso, que estão lá, coitados, ali se degladiando por causa de comida, que nem boca física, material tem para comer. E ainda temos irmãos que infelizmente incentivam isso. Né? Então, gente, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. A gente materializa as coisas que não são materiais. E assim começa cada coisa, né? Que a gente tem hora que fica até difícil. E isso, gente, eu não estou falando das outras religiões só não, tá? Dentro da doutrina espírita mesmo, existe muito disso, pela falta de esclarecimento. Por isso a preocupação da federação do estudo continuado da doutrina espírita. Ah, não, você vai na reunião mediúnica, se você sentar na outra cadeira ali, vai complicar, porque daí fica difícil, vai bagunçar a organização dos espíritos. Né? Algumas pessoas têm essas ideias. Ah, não, tem que ir com a roupa branca, tem que fazer isso. O que adianta a roupa branca, né? Quando fala roupa branca, eu ainda lembro assim, tubos caiados, né? Às vezes está branquinho por fora, mas por dentro só Deus sabe como está. Então, gente, nós temos que aprender a não ser materialista. Nós estamos vivendo a doutrina dos espíritos. Então, temos que entender da espiritualidade.
A doutrina espírita veio para conquistar o mundo. E algumas pessoas querem trazer o mundo para conquistar a doutrina espírita. Ah, põe isso aqui, põe isso ali, porque na outra religião tem assim, vamos fazer aqui parecido. Não pode, gente. É a pureza da doutrina espírita. Temos que aprender, como Jesus nos recomenda nesse Evangelho, a adorar a Deus em espírito e verdade. Todo mundo sabe quando que Jesus falou isso? Em que contexto? Ele estava na Samaria. A Samaria era apartada de Israel, considerado um povo impuro. Israel construiu, tinha lá o templo de Salomão, aonde toda a adoração a Deus era feita naquele templo. Como os samaritanos era até proibido de ir até Jerusalém, eles criaram um templo também para eles, no Monte Gerazim, na Samaria, e um grande templo também. Falaram, vocês têm um templo bom, vocês vão ver o nosso, fizeram, briga mesmo, rivalidade. E quando Jesus está conversando com essa moça, a história é longa, não vou poder adentrar muito, no final a moça é tocada por Jesus, e ela reconhece em Jesus o Messias. Então ela pergunta para Jesus, fala, mestre, me esclareça então, aonde é certo adorar a Deus? No templo em Jerusalém ou no nosso templo aqui em Gerazim? E a resposta de Jesus foi essa: há de chegar o dia em que o homem aprenderá a amar a Deus em espírito e verdade. Então, gente, esse é o nosso objetivo. Chega de materialismo. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas apresenta para elas uma fonte de ventura, que de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem,